Histórias que movem. Para quem não tem medo de voar alto. AmplioCast. Chega mais, AmplioCast no ar, seu podcast para falar de futuro, tendências e comportamento da Gen Z. Essa é uma iniciativa do grupo Feel Alive, AmplioCast. Você pode acompanhar a gente tanto no Spotify quanto no YouTube. E eu tô aqui com dois grandes super convidados nossos, são colegas de trabalho, inclusive, Litrinho, Henrique e o Gabs. Antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem. Litrinho, vamos lá. Bom, Conta um pouco de você, teu nome, de onde você vem, quantos anos você tem, qual que é a tua história. é isso. Bom, eu sou o Henrique, mais conhecido dentro da Fórmula ali da Fio como Litrinho. Eu tenho 26 anos, sou formado em administração, passei por uma faculdade particular e ao longo da minha vida ali vivenciei experiências em escolas públicas, escolas privadas e a faculdade somente pela particular. Muito E eu bom. atualmente trabalho na vertical da Fórmula Brasil como atendimento. Bacana, mas tá num processo aí de migração também, que eu já tô sabendo já. Estamos passando por isso. Acho que a tua visão como Gen Z, para falar sobre como é crescer nesse país do ponto de vista de igualdade, a perspectiva de vocês de meritocracia vai ser bem interessante, porque eu acho que você viveu um pouco dos dois lados ali, vai ser legal esse nosso papo. Sim. Gabs, e você, cara? Bora lá. Conta aí tua Sou o história. Gabriel, na Formol ali sou conhecido como Gabs. Vim da educação física, hoje trabalho com formatura, né? Sou comercial da Formol. Mas, enfim, na faculdade passei um pouco pela área de eventos e aí isso me levou a trabalhar com viagens de formatura. E aí depois agora passando, né, a parte escolar e indo para a parte universitária com comercial de formatura. Cara, eu também acho que eu vivenciei um pouco similar ali ao Litrim. Então, eu vivenciei um pouco da escola pública, fui para a escola particular, passei a minha adolescência ali na escola particular e entrei na faculdade pública de novo. Então, acho que tenho a acrescentar alguma coisa aí, alguns pontos vai ser bem legal discutir sobre. Bacana. Litrinho, qual que é a tua visão sobre meritocracia, assim? Qual que é a visão da Gen Z sobre isso? Eu acho que a gente vive um momento onde a gente passa a não viver a meritocracia efetivamente. Eu acho que a minha geração, ela ouve falar muito de meritocracia pelos nossos pais, mas parece que hoje em dia na nossa geração não tem funcionado tanto esse papo de meritocracia. Cara, E desculpa. por que você concorda com ele, Gabs? Eu acho por que quê, assim? Eu sigo na mesma linha do Litrinho, talvez por nós termos uma vivência diferente com as redes sociais, então a gente vê o conceito de oportunidade sendo visto de uma maneira completamente diferente. E acho que, tendo vivenciado um pouco da universidade pública, a gente percebe ali que nem os trajetos das pessoas ali dentro, eles não são similares, né? Então, a gente não começa ali, o ponto de chegada, ele não é o mesmo para todo mundo. Então, acho que é um discurso complexo para ser colocado, de fato, em prática e falar, né, quem mereceu mais, quem mereceu menos. Talvez a gente tenha que pontuar dentro desse trajeto algumas variáveis que levam, de fato, a ser questionada ali na hora que a gente debate, coloca esse ponto de a pessoa merece estar, né? Ela está ali porque ela merece, ou a sociedade, enfim, a quantidade de privilégios que ela levou até ali, que de fato facilitaram esse trajeto, né? Os trajetos são iguais, as pessoas competem da mesma maneira, né? Pela essa linha de chegada. Eu sinceramente acho que não, mas enfim, a gente vai destrinchando aos poucos, também não vou Legal, soltar tudo eu de uma vez. tenho uma pergunta para a gente ser um pouco polêmico agora a respeito disso. Eu acho que, né, o jovem, de uma maneira geral, ele é insatisfeito, né? Ele é questionador. Então, acho que vocês estão super no lugar de fala de fato... Cara, acho que pra gente não tá funcionando assim. E o Gabs trouxe um recorte aqui muito importante a respeito, né, da questão da comparação por conta das redes sociais, né? Sim. Então, hoje, vocês veem, cara, pessoas sem muitas vezes muito estudo, mas eventualmente, cara, eles hyparam ali por algum tipo de conteúdo, até mesmo por conta de um vídeo apenas, tem milhões de seguidores e acabaram, né, conseguindo gerar renda com isso e aí muitas vezes a sensação é que esse tempo pode ser encurtado, né? Sim.
E aí, indo para o lado mais polêmico, quando vocês fincam um pé nessa opinião, será que vocês não estão diminuindo, talvez, a forma de encarar a vida? Porque muitas vezes eu comparo esse jovem que está hypado na rede social com um jogador de futebol, por exemplo, né? Então a gente sabe que, cara, 0,1% é o cara que ganha milhões, que vai para a Europa, mas tem uma galera ali da Série D, da Série C, que, cara, é o trabalhador normal, é do dia a dia. Sim. E aí a minha pergunta para vocês é, será que quando a gente finca o pé, se é que vocês fincam o pé ou se é uma observação, vocês não estão deixando de trabalhar um ponto importante que envolve meritocracia, mas que é autorresponsabilidade, né? Então, o quanto que muitas vezes eu preciso entender que, cara, talvez ninguém vai me ajudar e eu vou ter que fazer por conta própria isso. Eu vou ter que entender, independente, né, do contexto que eu nasci, né? Eu, particularmente, nasci pobre, tá? Depois eu consegui migrar, né? Fazer a migração ali para a classe C, então nunca faltou nada, nunca faltou educação. Sempre estudei em escola, estudei no SESI até a 8ª série, mas depois escola particular, enfim. E passei na faculdade pública graças à dedicação dos meus pais ali, que é aquilo que vocês também não querem seguir, né? A galera burnoutando, enfim, trabalhando até 11 da noite, para poder gerar um conforto melhor para os filhos. Mas a minha pergunta para você, Litrinho, é nesse sentido. Vocês não acham que, eventualmente, se fincar o pé, se não tiver aberto a olhar de uma forma mais ampla, vocês não deixam questões como autorresponsabilidade em haver, ou até mesmo que envolve, de certa forma, a evolução na carreira e crescimento, não querer e não gostar de diálogos difíceis, diálogos de adulto, vamos dizer assim. Diálogos difíceis, cara, isso aqui, essa pessoa vai ficar chateada comigo se eu falar para ela, mas, cara, eu preciso falar, porque vai evoluir ela, vai evoluir o lugar onde a gente está, mas muitas vezes vocês também têm essa dificuldade. Então, trago esses 2 pontos, e qual que é a tua opinião de Gen Z a respeito disso? Eu acho que é um universo, uma discussão muito complexa. Eu acho que, pra mim, é muito sobre o que o Gabi falou. Eu acho que baseando no ponto de saída que a gente tem, no ponto de início, eu acho que isso acaba ditando muito a nossa trajetória ao longo da nossa vida. Óbvio que a gente vai ter momentos ali pra reavaliar nossas opiniões, nossas construções sobre futuro, sobre vida. Mas eu acho que a gente vem muito pautado sobre o lugar de onde a gente veio. E eu acho que é difícil mudar a mentalidade. Não é impossível, existem muitos exemplos que acontecem, mas leva muito tempo, é uma construção muito grande. Mas respondendo ali a pergunta que você trouxe, eu acho que, vendo as pessoas ao meu redor, a minha geração, eu acho que eu não consigo identificar uma falta de... Não sei se esse é o termo correto, mas uma falta de vontade, de entrega. Eu acho que é mais esse sentimento que o Gabi trouxe de comparação. Eu acho que você se comparar com o outro acaba te frustrando muito e te deixando preso nesse momento, sabe, de frustração. Mesmo que você faça por onde, você sente que aquilo não traz um retorno que você espera por pura questão de comparação. Eu acho que segue muito para isso. Legal. Será que não é uma falta de clareza, talvez, de quem você é, o que você precisa fazer, qual que é o teu lugar de potência, para saber, de fato, aonde você vai? Eu acho que Porque sim. quem tem visão da casa pronta, normalmente sustenta toda a obra, Sim. né? E aí dei o meu exemplo aqui, mas aí acho que existem vários, né? Eu acho que eu de alguma forma, tive o benefício de estudar em boas faculdades, enfim, não passei fome. Sim. Mas quem ia imaginar, né, que uma pessoa que, enfim, lá do interior de São Paulo, ia fundar, enfim, a maior empresa de evento universitário do país, ia criar o grupo, e tudo levava a crer que isso não seria possível. Uhum. Também pelo fato que o mercado de entretenimento é dominado pelas empresas que estão em São Paulo, né? Eu nasci no interior. Mas eu acho que eu nunca pensei dessa forma, assim. Eu sempre achei que eu deveria ser o dono da minha jornada, sabe? Sim. E isso é uma coisa que, se eu puder transmitir, né, pra Gen Z e pra vocês, é uma coisa que eu gostaria de
de como foi feito isso, né? A maneira como foi encarada, mas sabendo, sim, que os colegas que estavam aqui em São Paulo, estudando muitas vezes em faculdades renomadas, que a gente atende, inclusive, hoje, Sim, eles estariam na minha frente, né? Então, foi muito pela vontade, que é o que você falou, exato. mas eu acho que ali eu já sabia, né? Acho que eu já tinha sido tocado, eu tinha clareza de que era isso que eu queria fazer, assim. Então, acho que isso fez grande diferença também para essa resiliência. E Gabs, qual que é a tua visão, cara, a respeito disso? Tem uma questão também racial, e a gente sabe que no Brasil essa questão ela é estrutural, até por conta... Eu tenho aprendido muito com vocês ao longo dos anos, porque eu não imaginava que eu que tive grandes amigos de diversas raças, diversos gêneros, enfim, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito aberta desde o início para isso, mas vez ou outra, o vocabulário, né? Eu me pegava hoje entendendo isso, hoje convivendo com vocês, e o quanto que vocês também têm me evoluído nesse sentido, né? Então, vez ou outra, a galera me puxa a orelha ali, pô, você usou um termo capacitista e tal. E aí eu acho que envolve essa questão racial também, né? Que eu não, qual que é a perspectiva sua de Gen Z a respeito disso? Isso existe, não existe? Isso é coisa, como diz alguns lados, que isso é bobagem, que não existe, enfim. Cara, bem legal a pergunta que você fez pro Litrinho, porque acho que quando você partiu pra explicação ali, pra de fato chegar na resposta dele, eu vi muito do meu pai. Pode parecer meio, né, até cômico falar isso, mas é o Que discurso. provavelmente ele deve ter mais ou menos minha idade, vai. Sim, É. sim, é muito o discurso que a gente ouve em casa. Eu acho que eu trago aqui uma perspectiva de alguém que reconhece que, mesmo sendo uma pessoa preta, eu carrego vários privilégios na minha vida por várias outras situações envolvendo as minhas gerações passadas, né? Então, eu morei no extremo leste muito tempo, num lugar muito pobre, mas graças a Deus nunca faltou nada em casa. E eu venho de uma situação onde a minha mãe entendeu isso muito cedo também, no mesmo raciocínio que você. Então, acho que ela se via muito nesse lugar de talvez mudar um pouco da realidade da nossa família, por ela, pela perspectiva dela, pelos anseios dela, pelas demandas dela, Já que enfim. eu não vou ter ajuda, vou fazer por Exato. eu mesmo e vou seguir. E meu pai seguiu na mesma tendência ali, ainda mesmo quando eles não se conheciam, os dois já tinham isso muito claro um com o outro. Então, quando eu nasci, meu pai não morava em casa ainda, mas ele já estudava, trabalhava, não deixava nada faltar lá. Mas já vinha muito desse recorte de ele não estar presente em determinados momentos, porque ele precisava fazer o jogo virar. Ele precisava fazer alguma coisa diferente, prover para a família dele aquilo que ele não teve ali com os meus avós. Então, a gente vivenciou isso muito perto. E aí, eu lembro muito quando eu migro ali desse extremo leste pro Tatuapé, né? Que já é uma região de classe média paulistana ali. O quanto que eu percebi isso na prática, essa disparidade. Então, na escola eu já fui com muita clareza de que eu precisava fazer aquele investimento, tanto financeiro, porque eu estava num colégio particular, valer, mas de fato pelas oportunidades que estavam provendo para mim ali, naquele ambiente. E aí, quando você perguntou pro Litrinho, me remeteu a algo, assim, até interessante de pontuar. Você fala da situação do jogador de futebol, né? Eu acho que quando a gente leva esse pensamento para classe baixa, né? Para galera periférica, o que eles refletem ali, né? As gerações, elas refletem um pensamento já das gerações passadas. E aí, quando a gente vê que essas pessoas elas já não tiveram essa oportunidade, é muito difícil que ela perpetue esse pensamento de, cara, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer o jogo virar, no conceito meritocrático ali de eu vou estudar e eu vou trabalhar e isso vai, consequentemente, me levar para um lugar melhor. Então, a periferia, ela encontra ali mecanismos para poder, de fato, fazer o jogo virar, né? O famoso favela venceu, eles encontram os mecanismos deles para fazer aquilo Concordo. dar certo de fato. Então, quando eu saio dali né, de Ferraz e vou pro Tatuapé, eu acho que eu tenho esse insight também de talvez entender que eu não precisava só ter que ser um jogador de futebol. E naquela época não tinha TikTok, então eu já não tinha essa ferramenta de, cara, se eu viralizar eu vou fazer dinheiro, né? Então é muito difícil a gente colocar a classe média e a classe baixa nessa mesma
gaveta meritocrática de entender ali que o estudo e o trabalho vai me fazer ascender socialmente, quando, para um lado, a única oportunidade prática, de fato, ali, quando ele tem acessibilidade, é por meio dessa rede social e de jogar bola, enfim. E realmente, eu acho que não falta oportunidade prática, né, só dele estar ali inserido numa educação de qualidade, enfim, numa carreira, mas também falta oportunidade dele vivenciar aquilo, né? Então, eu estive dentro da Universidade de São Paulo e, cara, pra gente ali dentro foi um marco. Eu entrei em 2018 e eu posso contar nos dedos tranquilamente a quantidade de pessoa preta periférica que entrou comigo naquela época. E olha que a gente já tá... uma loucura isso. Sim, a gente tá falando É de uma algo muito universidade recente. pública. Tipo, estamos falando nem de 10 anos, assim, né? Então, naquela época eu já vi esse recorte muito claro. Sim, sem dúvida. E acho que ano passado, começo desse ano, eu fui pra lá de novo. E, cara, é bizarra a diferença, assim, na hora que você olha na cor das pessoas, assim, né? O quanto que a realidade mudou. E tá pra rolar agora, não sei se essa semana, na próxima, enfim, a Feira de Profissões, que eu acho que uma oportunidade muito clara ali que a Universidade de São Paulo faz de entregar, de fato, essa propaganda de nós somos um ensino para todos, a gente tá aqui de braços abertos para receber, sem distinção nenhuma social, enfim. E eu lembro da Feira de Profissões do ano que eu entrei. E a gente via muita escola pública indo fazer visita na USP na época e participando da Feira de Profissões. Então eu penso, cara, o quanto essa feira, por exemplo, que é uma iniciativa da própria faculdade, não proporcionou ali aquele merchan, de fato, né? Aquela propaganda para uma galera periférica, para eles entenderem de fato que aquela vaga ali, aquela oportunidade, aquele espaço também é deles, né? Então, acho que eu sigo muito nessa linha de reconhecer que eu tive uma trajetória que me tira um pouco desse padrão, né? De entender que a meritocracia ela funciona diferente para um e para outros. De fato, para mim também funcionou, né? Diferente. Mas eu entendo que dentro dessa situação em específico, ali as oportunidades elas são limitadas não só pelas portas que se fecham, mas realmente pelas pessoas verem que nem tem porta, sabe? Então, acho que eu sigo mais nessa linha. Bacana, muito bom. E a gente, puta, acho que é sabido já, né, que a educação muda o jogo, né? Só que a questão é o acesso à educação, né? Que é o que você está trazendo aqui. E fazendo um recorte, acho que para as empresas, não adianta você ter um projeto, né, uma ação de SD dentro do teu negócio, né, visando, de repente, dar oportunidade para esses jovens, sendo que você muitas vezes não prepara também o ambiente, né? Então, como que essa pessoa vai se sentir? Eu acho que nesse sentido a gente é um case a respeito disso, né? Acho que, não sei qual é a visão de vocês, obviamente vocês podem ficar à vontade para falar sobre isso, mas desde o início, assim, né, desde de como a gente transmite isso, da nossa marca empregadora, até a forma como a gente acolhe as pessoas no onboarding, né? Isso é muito falado, isso é muito desenrolado, existem processos a respeito disso, e ao longo da jornada do colaborador também a gente continua a desenvolver treinamentos, como o próprio Diversificou, por exemplo, né? E a gente tem o suporte do Empatia para fazer esse trabalho de uma maneira mais adequada, porque eu entendo da mesma forma que vocês que existe, óbvio, um abismo e não adianta a gente responsabilizar fulano ou beltrano agora, a gente precisa fazer o nosso papel. Então, papel como líder ou como empregador é a gente fazer da maneira adequada daqui para frente, né? E aí eu vou entrar num ponto assim super importante, porque há alguns meses atrás eu dei uma palestra e quando eu falo de autenticidade, né, eu acho que vocês dão um valor assim absurdo, né? Então não dá para você pregar na parede os valores da empresa ou você falar que você é acessível, que você é diverso, que existe a política XPTO, sendo que muitas vezes o liderado não vê nem na postura do líder, né? Então, quando a gente fala de autenticidade, é exatamente isso, né? Eu, no começo, acabei brincando aqui, porque eu aprendo muito com vocês, ou seja, estou me colocando no lugar de vulnerabilidade, porque tem coisas que, né? O Gabs me deu uma aula aqui agora também, então, a gente um aprendizado, cara, mútuo, né? A gente precisa entender que o mundo não é mais linear, né? Não é hierárquico mais e que as coisas mudaram. A respeito dessa questão de autenticidade, Henrique,
qual que é teu ponto de vista, assim, aonde você acha que, dando o nosso exemplo, dando outros exemplos, que a gente acerta, onde a gente acha que a gente erra e o quanto que você acredita que isso impacta na permanência do colaborador, já que a visão, né, enfim, dos empregadores ou a estatística que está no mercado é que a Gen Z é que menos fica tempo dentro dos seus empregos ali, a média é mais ou menos de 1,2 de um ano a um ano a 2 meses, em média. Qual que é a Certo. tua visão a respeito disso? Cara, eu acho que toda a questão de inclusão, de ser responsável, é, sem dúvida, é um dos pilares mais importantes para a nossa geração. Trazendo esse dado que você trouxe ali, 1,2 anos de permanência, eu acho que isso influencia demais. Você se sentir num ambiente, se sentir acolhido dentro de um ambiente, você vê que não são pessoas somente pessoas iguais que fazem parte daquele ambiente, é algo muito acolhedor. Então, vou concordar com você, eu acho que a Fio é um case muito bom de, de Inclusão, de fato, inclusão, né? exato, era essa palavra que eu estava Uhum. buscando. Porque você consegue ver pessoas de diferentes tamanhos, de diferentes formas, de diferentes cores lá dentro. E todo mundo que, pelo menos que eu converso, se sente completamente acolhido. É o que você falou, nosso processo de onboarding é muito, muito confortável para quem tá entrando. É algo que faz você se sentir em casa. E eu digo ao longo do nosso trajeto ali, do nosso tempo, eu acho que o que faz na prática a gente ter esse case é essa liberdade que a gente tem. Então, como você mesmo trouxe, você aprende muito com a gente aprende muito com você, com os nossos colegas. E eu acho que é isso que faz a diferença, essa liberdade da gente conseguir trocar essas experiências. Então, por exemplo, a gente tá ali num momento de descontração. Alguém falou alguma coisa que, pô, eu sei que não tá certo, aquele termo que ele usou, então essa liberdade que a gente tem de, pô, isso não é assim que você deve falar. E isso, sendo pro Gabi, sendo pra você, eu acho que essa liberdade faz total diferença dentro da, da nossa empresa ali. Sem dúvida. Você trouxe um outro ponto, acho que importante também, que eu acabei mencionando nessa palestra, que muitas vezes talvez vocês nem percebam, porque é de uma maneira tênue, talvez, mas a questão de todo mundo ter voz ativa, né? Então, pô, como que você faz, né, uma empresa que deixar os seus colaboradores com voz ativa? Então, uma das iniciativas que a gente tem, cara, comitê Voz do Cliente, onde você tem a oportunidade de uma dor que você está passando lá no comercial, você participar do comitê e ir lá e falar, cara, tá acontecendo isso, eu tô percebendo esse movimento, a gente não tá entregando porque o cliente tá com essa perspectiva, a gente tá falando Uhum. de uma outra forma. Você também, né, que tá na área de atendimento ali, lida Sim. diretamente com o cliente também. A gente tem os comitês, tem comitê social, enfim, tem o comitê do próprio Diversificou. E a gente tem uma série de pesquisas ali, né, de health score, enfim, e a gente mudou muito em 3 anos para cá, porque aquela pesquisa realmente a gente lê, vai a fundo e tenta, obviamente, aplicar aquilo que a gente entende que faz bastante sentido e a gente precisa evoluir. Nesse sentido, Gabs, que você acha que seria bacana das empresas implementarem? Que você poderia dar um recado, eventualmente, para quem está ouvindo a gente aqui. E como que você vê isso, né? De fato ter voz ativa, se é que você entende dessa forma, tá? E aí você vai ficar super à vontade para falar, puxa, talvez não seja 100% assim, ou talvez a gente também não tenha tranquilidade, ou às vezes tem vergonha, né? Tem uma série de questões ali que ainda acho que nesse ponto de comunicação a Gen Z ainda precisa se desenvolver para ter diálogos difíceis, né? Ela nunca vai querer incomodar o colega, Uhum. né? Ela vai muitas vezes gerar conversa, vamos dizer assim, como o Michel Coforado lá, que é um cara que fala sobre cultura, um antropólogo super famoso. Vocês geram conversa, né? Então você se incomodou, você vai lá, fala com um, fala com o outro. Às vezes isso é interpretado como fofoca, inclusive. Mas dificilmente você chama a pessoa e, ó, vou te dar um feedback aqui, vou colocar esse assunto na mesa. E, cara, se esse assunto não evoluir, eu vou ter que subir o assunto. Porque, puta, depois o clima vai ficar chato e tal. Então, acho que são 2 pontos, né? E acho que esse de voz ativa, como que você acredita que as empresas possam fazer
E como também ter, cara, diálogos difíceis e conversas mais duras para que a gente enderece as coisas e fique menos andando de lado e Gerar correndo conversa. pra cima. Gostei disso, gerar É. conversa. Eu não vou falar mais fofoca, tá? Só gerar conversa, muito bom. Cara, eu sigo, assim, na sua linha perfeito. Acho que a nossa geração, ela é uma geração que ela traz para o mercado de trabalho as nossas vivências pessoais, né? Então, a gente quer estar muito confortável com o que a gente Concordo. tem de dor dentro do nosso ambiente de trabalho. Se a gente fica tanto tempo dentro de uma empresa, é porque, de fato, a gente se sente confortável lá dentro, né? E aí, complementando o que o Litrinho disse, para mim, a experiência de trabalhar na Fio realmente é um diferencial. Eu vim de um mercado ali, vim de uma empresa onde a gente não via isso na prática, acho que nem na estrutura, né, do organograma da empresa. Então, a gente está falando de cargos de liderança ocupados somente por homens, ali trabalhos talvez de assessoria e de secretariado por mulheres, enfim. Então, a gente não via realmente essas oportunidades nem em questão de gênero, nem em questão de orientação sexual. Acho que era até pior, inclusive. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para a Fio e eu vi isso na prática sendo colocado ali, no primeiro momento, eu acho que eu até assustei, assim, eu realmente não botava fé que era, de fato, acontecia daquele jeito. E ali, no dia a dia da empresa, eu vi que isso, de fato, era uma filosofia sendo posta em prática ali. E aqui não estou fazendo propaganda nenhuma, realmente Não, de fato a nossa acontece. percepção, acho que tem bastante coisa que tem para mudar e tem para melhorar, né? A gente nunca pode se estagnar no ponto que a gente está. E uma proposta muito interessante aí, já respondendo o que você perguntou, Teio, eu acho que a ideia dos comitês é genial, né? O comitê, ele serve para as grandes lideranças da empresa, de fato, ouvirem os colaboradores, o que eles têm de dor, promover esse debate, de fato, porque é aquilo, como a gente tem vivências diferentes, as dores são diferentes. Então, na hora que a gente apresenta isso de fato para as pessoas que conseguem implementar alguma política ali dentro que vai mudar esse ambiente de trabalho para a gente, cara, significa que, de fato, essa é uma filosofia da empresa. A empresa quer ouvir essa dor e eles querem resolver essa questão para você. Então, os comitês, eles de fato, assim, são uma política, uma estratégia da empresa que realmente é um diferencial. E ali eu digo na Fio, não só na estrutura de posicionamento de funções e cargos e lideranças e como vocês colocam vocês, né? Como a empresa deixa de fato isso à mostra ali para os colaboradores de vocês têm oportunidade de crescimento, né? Essa projeção de carreira existe de fato, mas eu penso no espaço físico por si só, né? Então, a gente está ali, a área comercial está do lado do planejamento, que está do lado da sala de vocês, né? Que são as grandes lideranças. Então, a gente tem esse contato muito forte ali com as pessoas acima de nós. Então, isso realmente mostra para o colaborador que ele tem esse acesso, né? Que ele tem esse canal de comunicação muito mais estreito ali, que ele tem essa oportunidade. Logicamente, para a gente, às vezes, é muito difícil bater na porta lá só para jogar a conversa fora, perguntar como foi o jogo, enfim. Mas eu acho que a estrutura física possibilitar isso pra gente, né? Dar essa oportunidade ali, traz até pro colaborador que é mais introvertido, enfim, que não vai levantar essa pauta logo de cara para vocês. Essa sensação de que se ele tomar partido, ele pode levar isso sim, que isso vai ser bem recebido e que a empresa tá ali para ouvir ele. E eu acho que esse tipo de ambiente, de fato, proporciona pra gente, geração Z, um sentimento de, cara, aqui eu posso continuar, eu pertenço a esse lugar faz questão que eu esteja aqui. Por visão empresarial, né? A gente sempre vai ouvir o discurso de que ninguém é insubstituível, mas eu acho que são práticas como essa que colocam o funcionário, né, o colaborador, a pensar de fato, cara, eu sou essencial aqui dentro, né? Eu tenho um propósito aqui e vamos embora, vamos fazer acontecer. Então, é bem legal as políticas e eu acho que a gente seguir nesse caminho vai dar certo. Legal, bacana. É, A gente tem, cara, uma iniciativa acho que muito bacana, né? O próprio Empatia e o Diversificou nasceu de uma iniciativa que a gente, cara, estimulou um próprio colaborador e foi da vontade dele, ele começou a reverberar aquilo internamente para outras pessoas, aquilo cresceu, impactou o cliente de fato, né? Com os pontos de acolhimento nos eventos que a gente faz. Aquilo transbordou para a marca, quando a gente fez a virada da marca ali, né? O rebrand para Formou, e a gente viu que, porra, a gente vendia X e hoje vende 5X. Essa história é uma história, às vezes eu conto com mais profundidade, já falei algumas vezes aqui, mas isso mostra na prática
E a realidade é que a Gen Z vai ser a maior parte do mercado de trabalho daqui para frente, né? Sim. Então, o que eu digo sempre é que a gente precisa estar mais aberto, né? Entender que o mundo é mais horizontal, ele não é mais linear, que as mudanças vão acontecer, que acho que todo mundo tem que ter voz ativa, que a gente aprende, né, com qualquer pessoa que traga a sua opinião, né? Desde que, evidentemente, né, tenha respaldo ali, tenha evidências, mas, cara, ela é importante de qualquer forma. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante. E como que vocês enxergam essa questão de evolução de carreira, tá? Como que vocês enxergam isso? Porque outro ponto bem importante é que, puta, a Gen Z não quer ser líder, ou a Gen Z não quer nada com nada, tal. Eu tenho uma visão completamente diferente, né? Eu acho que eu entendo perfeitamente quando vocês falam que primeiro vocês precisam se sentir pertencentes ao lugar, Sim. né? Precisam saber, de fato, o que vocês estão entregando de valor e recebendo de volta. E aí, consequentemente, é um reflexo disso, porque vocês também têm as suas necessidades, né? De sonhos, enfim, seja viajar, seja comprar alguma coisa que vocês queiram muito, seja alguma experiência incrível que vocês queiram ter na vida, ou proporcionar para outras pessoas, ou até fazer um trabalho social. Uhum. Mas, enfim, eu queria entender na perspectiva de você, Litrinho, o que é crescimento para você? Enfim, você almeja algum dia ser líder, ou você almeja, cara, enfim, qual que é teu grande sonho a ponto de ter que, obviamente, fazer do trabalho, fazer valer esse sonho? Enfim, conta um pouco aí. Sim. Eu acho que, voltando pro começo da conversa, eu acho que quando você falou da questão da clareza, me deu um estalo assim, eu falei, caramba, é isso que falta em mim, ter clareza de onde eu vou chegar. Eu penso que eu não sou uma É pessoa... nisso que eu vou falar no meu livro, tá? Então. É sobre isso, mas ok, não vou dar nenhum spoiler aqui, porque o papo é com vocês. Mas é isso. Eu sempre pensei que eu não sou... Sempre coloquei na minha cabeça, pô, não sou uma pessoa muito ambiciosa. Eu chego num lugar, eu vou até onde eu consigo ir. E eu sempre pensei assim, mas hoje em dia, estando onde eu estou, eu começo a enxergar algumas possibilidades ali. Então, eu, falando particularmente, passei por esse processo de, pô, não tenho ambição, não quero chegar a lugar nenhum, só quero viver minha vida e ver até onde vai. E para hoje tá conseguindo enxergar o que você também falou no começo ali, de questão de lugar de potência, sabe? Se encontrar no seu lugar e ali conseguir crescer. E aí, vou continuar usando, ver até onde eu chego, mas, sabe? Ter esse desejo de crescer, de evoluir fazendo o que eu faço. Então, falando um pouco sobre a geração Z, eu não acho que a nossa geração inteira não quer ser líder, mas eu acho que é muito da questão da meritocracia. Eu acho que a galera vê muito que, pô, pra você ter líder, pra você ser líder um dia, você tem que se manter dentro daquele molde ali da meritocracia. E muita gente acha que não vale a pena. Mas eu acho que a gente segue ali. Eu acho que a galera sim quer ser líder, mas eu acho que é isso. Tem que se sentir pertencente primeiro. Você tem que fazer parte daquilo pra conseguir se enxergar no futuro naquele lugar, naquele lugar que eu digo de, sabe, na mesma empresa, no mesmo escritório. Cara, resumindo, vocês querem ser felizes, né? Exato. Você quer, puta, Quem não? você quer fazer aquilo que você ama, receber por aquilo que você ama, impactar o mundo fazendo aquilo que você ama. Sim, sem dúvida. E, consequentemente, sendo bem-sucedido nisso, né? Se Exato. vai ser líder ou não, às vezes é uma consequência do trabalho que você faz dentro daquilo que você ama, né? Acho que o Ikigai, né, que é aquele conceito japonês, acaba trazendo bastante isso. E pra você, Gabs? Cara, eu tenho muito certo que eu vou ser seu sócio um dia. Sendo bem sincero. olha como que muda A diferença, e como a né? gente não pode colocar a Gen Z numa caixinha Exato. apenas, né? Muito interessante. Mas eu sigo também. Acho que a Gen Z conversa muito, né? A gente tem muito alinhado algumas coisas ali. De que, cara, de fato, a gente trazer as vivências para dentro da empresa e a empresa absorver isso, de fato, estruturar uma maneira de passar para o colaborador que ele tem esse crescimento lá dentro e esse trajeto muito claro, não às vezes pelas funções que ele vai cumprir ali, né? Tipo, você entrou aqui como X e você almeja Y, então você precisa fazer esse trajeto. Mas, de fato, ser receptivo para o que aquele colaborador tem para agregar ali dentro do escopo dele,
é o que de fato proporciona pra gente essa sensação de eu estou me sentindo bem aqui, eu tô feliz aqui, eu tô realizado, eu tô impactando as pessoas ao meu redor. E então, realmente, eu consigo me idealizar aqui dentro, né? Então, eu trabalho diretamente com a área comercial. Esse impactar as pessoas pra gente é um fechamento de conta e, de fato, quando isso acontece, a gente vê que existe um propósito dentro daquilo que a gente faz, né? E ali, já trazendo de novo o que você trouxe do tópico né, do racial, cara, se a gente parar pra pensar que menos de 5, 6% dos executivos grandes são pessoas pretas, esse é um dado que naturalmente ele teria que me assustar, ele teria que me trazer para um espaço de realmente esse lugar não foi feito para você e ele não é pensado para você, enfim. E ele só me coloca num espaço de entender como que eu vou fazer para chegar lá e não esse espaço não é meu, né? De oportunidade, Exato, de oportunidade. Então, eu acho que é muito disso, essa simbiose entre as expectativas pessoais sendo cumpridas e sendo realizadas dentro do nosso ambiente de trabalho, com essa postura da empresa de fato, você é alguém aqui dentro e a gente está te ouvindo e a gente entende que você tem uma trajetória aqui a ser seguida e a gente te apoia. Pô, posso te falar uma coisa, boa parte dos meus sócios foram meus colaboradores, tá? Então, a chance é bem grande. Bom saber. Gente, a gente tá se encaminhando pro final aqui. Acho que o papo, cara, acho que daria mais 1, 2 horas com tranquilidade. Com certeza nós vamos ter novas oportunidades aqui. Queria que vocês deixassem um recado final, assim, para quem tá assistindo, pro nosso espectador ali, seja na plataforma do podcast, do Spotify ou do YouTube, enfim. Vai lá, Henrique. Pô, quer começar não, Gabi? De Gen Z para Gen Z. Cara, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar pra minha geração é trazendo um pouco da nossa conversa mesmo hoje. Eu acho que a gente tem que se empenhar mesmo no que a gente quer, a gente tem que botar nosso suor, nossa paixão em cima das coisas e conquistar o mundo. Eu acho que é isso. A gente tem essa capacidade de conquistar o mundo, é só a gente querer realmente. Então, é isso. Se esforcem, trabalhem, corram atrás que vai dar certo. Boa, e você, Gabs? Cara, eu vou um pouco mais além, né? Eu gosto muito de um cantor chamado BK, você também gosta bastante. Tem uma música dele que ele fala que ele é a continuação de um sonho, né? Do pai, da mãe, do vô, enfim. Eu acho que a ideia é sempre a gente perpetuar os sonhos das pessoas que vieram antes da gente e colocaram a gente onde a gente tá hoje em dia, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa vontade de fazer os nossos sonhos serem colocados em prática ali. Então, acho que o que eu tenho pra falar é isso, né? Perpetuem os sonhos de quem investiu em você, não só financeiramente, mas enfim, com carinho, com amor. De tudo feito com amor dá certo. Mas não perca as esperanças dos seus próprios sonhos e, enfim, ache seu caminho pra trilhar eles que vai dar tudo certo. Muito bom, sensacional. Foi uma baita conversa aqui. Acho que vai gerar muita conversa, hein? Imagino. Vai. Galera, Ampliocast chegou ao fim. Queria agradecer a todos vocês. Para quem nos acompanhou até aqui, gostou, coloca o dedinho lá, dá o curtir. Vai ser muito importante para nós. Você pode seguir a gente na plataforma também do Instagram, né? @Ampliocast. E no TikTok também. E acompanhar todos os nossos conteúdos. É isso, até mais. Vamos nessa.